Mateus, do capítulo 7, os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Irmã, você tem algo para pedir para Deus nessa noite? Pois hoje Deus me trouxe aqui para dizer: pede-me o que quiseres. Hoje é uma daquelas noites mais do que especiais, porque Deus, os céus estão abertos para ouvir o seu pedido a Deus nessa noite. E eu quero trazer aqui a história da Bíblia de duas mulheres que ouviram essa pergunta. A primeira delas é a filha de Herodias. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 14, a partir do versículo 6. Eu quero ler rapidamente para que você se situe o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: se você não trouxe a sua Bíblia, só por favor, fique atenta à minha voz. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A cabeça dele foi levada em um prato e entregue à jovem que levou a sua mãe. Que história triste nós acabamos de ler na palavra de Deus. A história de uma jovem que recebeu do rei uma pergunta: pede-me o que quiseres e até metade do meu reino eu te darei. Vejam só que aquela jovem estava diante da pergunta mais importante da sua vida naquele momento. O rei disse para ela: pede-me o que quiseres. Naquela época era de costume, quando haviam essas festas, as dançarinas, quando elas dançavam, elas recebiam presentes, algumas recebiam joias. Mas o fato é que Herodes, quando chamou Herodias, a filha do seu irmão, a sua sobrinha, para dançar, ele ficou tão impressionado com a dança dela, tão impactado. Eu imagino na minha cabeça que ele colocou ela ali só porque era da família, mas ela surpreendeu com o seu talento de dança. E quando ele estava surpreendido, ele falou: meu Deus, uau, foi incrível, meu Deus, olha, peça-me o que você quiser, que até metade do reino eu darei a você. Aquela menina, ela poderia ter pedido muitas coisas. Se ela não quisesse pensar em nada, ela poderia aceitar a proposta da metade do reino. Porque com a metade do reino, ela pensava depois o que ela faria. Com dinheiro, com bens, com gado, com um palácio, com um castelo. Ela poderia pensar depois. Ela poderia ter pedido o casamento que ela quisesse. Ela poderia ter pedido uma terra. Ela poderia ter pedido o que ela quisesse. Mas veja só, ela foi perguntar à sua mãe: mamãe, o que eu peço? E ela foi influenciada por uma voz, pelo espírito de ódio. Aquela mulher, Herodias, ela tinha ódio de João Batista. Porque ela era meio que amante de Herodes, ela era casada com o irmão de Herodes e ela tinha ódio de Herodes, de João. Então, ela, movida pelo espírito de ódio, aquela menina perdeu a maior oportunidade da sua vida porque deu ouvidos a um espírito maligno. Irmã, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quantas bênçãos você tem perdido? Nós temos perdido, eu vou me incluir nessa. Quantas bênçãos nós temos perdido porque temos dado ouvidos a espíritos malignos? Diga misericórdia, diga misericórdia. Sabe, situações acontecem na nossa vida. E às vezes nós, ao invés de darmos ouvidos a Deus, damos ouvidos a espíritos que não vêm de Deus. Às vezes são situações que acontecem que nos movem em direção àquilo que Deus não tem para nós.
Mas o que é pior é que às vezes a bênção está na nossa frente, mas nós somos influenciadas por uma voz de um espírito maligno. Aquela menina deu ouvidos e ela foi influenciada pelo espírito de ódio. Eu quero perguntar para você, quantas vezes esse espírito falou aos seus ouvidos? Quando você poderia manifestar o fruto do espírito, mas você manifestou ódio? Quantas vezes, irmã, você deu ouvidos ao espírito da mágoa, do rancor, da amargura? Meu Deus, eu não consigo conceber como uma mulher de Deus, uma filha de Deus, anda em caminhos de amargura, de ressentimento e de rancor. Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e teve uma pessoa que foi tão sincera, eu amei a pergunta. Ela falou assim: pastora, eu preciso perdoar, mas não consigo. E esse sentimento me atrapalha muito. Pelo menos a consciência já estava ali, já fiquei feliz. O próximo passo é pedir ajuda do Espírito Santo e liberar o perdão. Mas muitas de nós, quantas vezes não queremos abrir mão da razão. Não, mas é porque você não sabe o que essa pessoa fez contra mim. Eu não vou, a Bíblia está dizendo, pague o mal com o bem. Se te ferirem uma face, dê a outra face. Mas não, nós queremos ter a razão. Nós não abrimos mão de estarmos com a razão. Quais são as vozes que têm influenciado você? A quem você tem dado ouvidos? Algumas mulheres são influenciadas pela voz da rejeição, pastor Andréia. Se sentem rejeitadas. Deus tem portas de bênçãos para elas, mas não recebem porque a voz da rejeição está dizendo no ouvido: isso não é para você, esse casamento não é, tá bom demais para ser verdade. E Deus está querendo abençoar, mas no ouvido tem uma vozinha da rejeição dizendo: não era nem para você ter nascido. Irmã, eu quero dizer para você nessa noite, você foi sonhada e desejada pelo Senhor. Ele sonhou com você, Ele desejou você, nem quando os seus dias ainda haviam. Como diz o salmista, você já estava nos planos de Deus. Eu sou recém-casada, eu não tenho nem 3 anos de casada ainda. E eu sei, o meu ventre é do Senhor, está nas mãos de Deus, quando o Senhor quiser. Teve um dia que num culto como esse, eu ouvi uma pastora falando: casais fazem amor, mas os filhos só o Senhor pode dar. A vida está nas mãos de Deus. Quantas mulheres nós conhecemos que não poderiam engravidar e engravidam? Quantas aquelas que podem e não engravidam? Alguém aqui conhece algum filho de um casal que era vasectomizado? Alguém aqui conhece algum filho? O homem fez a vasectomia, mas do nada o menino nasceu. Ali, a irmã conhece. Olha que outra pessoa conhece. E os filhos do Dionísio? Tem filho do Dio, tem alguns filhos do Dio por aí. Tem foto na internet, criança nasce com o Dio na mão. Por quê? Porque se Deus determinou, minha querida, não tem DIU, não tem vasectomia, não tem o milagre, Ele é o dono da vida. Então foi assim que aconteceu com você. Você pode às vezes ter ouvido da sua mãe, do seu pai, que você não foi desejada, mas Deus quer curar você hoje e dizer: eu desejei você, eu sonhei com você e eu tenho um propósito com você. Não dê ouvidos à voz da rejeição. Irmãs, coisa triste, irmãs, essa história dessa jovem. Coisa triste também é o que às vezes Deus quer nos entregar e nós não recebemos porque estamos dando ouvidos para as vozes erradas. Eu não disse que essa palavra ia mudar a vida de muita mulher aqui? Pelo Espírito Santo de Deus, não por mim. Quem sou eu? Eu também preciso dessa palavra. Pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estávamos com meses de casados, eu lembro que meu carro, eu estava passando lá, estava chovendo muito, eu estava indo para a igreja e meu carro ficou preso num alagamento. E aí, irmãs, eu estava, na época, com meses de casada e eu não tinha o dinheiro para pagar a franquia do seguro. E o Samuel falou para mim assim: eu vou pagar para você. Eu estava assim, meio orgulhosinha no começo. E aí eu pensei assim: meu Deus, para mim foi difícil ouvir ele falar aquilo ali. Aí eu já fui para Camila Vieira para ela me ajudar a quebrar, né? Aí Camila Vieira, que vai estar aqui mês que vem, eu vou até olhar a minha agenda, porque se tiver livre eu vou vir também. Vocês não perdem por esperar o mês que vem, viu? Não deixem de vir.
Camila Vieira e Paulo Vieira são nossos padrinhos de casamento, maravilhosos. Vai ser incrível mês que vem. Aí, ele foi em alguma situação lá, ele mencionou que ele ia pagar para mim depois de novo. E eu já entendi que ele estava jogando na minha cara. Aí eu falei assim, oh meu Deus, por que eu não tenho esse dinheiro para eu poder pagar essa franquia desse carro? Aí, irmãs, quando eu cheguei lá, ele ainda falou assim, ele estava perto do meu aniversário. E aí ele falou assim, ó, o dinheiro que está ali era um dinheiro que tinha em espécie. Aí você vai usar o dinheiro para pagar a franquia e o outro valor você pode usar para comprar um presente para você do seu aniversário. Eu que já estava ferida, me ofendi mais. Porque eu pensei, quer dizer que o meu presente vai ser tirado de uma franquia de um carro, meu Deus. Não pode ser. Aí, eu já ofendida, orgulhosa, entendendo assim, que ele falando assim, é como se então está jogando na minha cara que a franquia do carro é meu presente de aniversário. Não aceito, não aceito. Aí fui, levei o carro, na hora que foi para pagar a bendita franquia, não precisou. E aí, a franquia era R$3.600, irmãs. O conserto do carro foi R$800. Não precisou, o rapaz falou assim, não, isso aqui já está sequinho, é só uma pecinha aqui, o rapaz honesto, glória a Deus. Aí eu fui, peguei o restante, tirei os 800, peguei o restante e falei, Samuel, tá aqui o seu dinheiro. Aí ele olhou para mim, bem cearense, e falou assim, valha, mas eu já tinha te dado. Aí eu falei assim, mas eu não quero esse dinheiro se for para você ficar jogando na minha cara. Aí, irmãs, eu falei assim, só que eu não me senti bem depois disso. Aí eu fiquei pensando, cadê o sentimento bom que vem depois, né? Aquela coisa. É óbvio que não teria sentimento bom, o Espírito Santo não estava nisso. Aí eu fui conversar com a minha mãe. Aí eu falei assim, mãe, a situação assim, 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 assim. Ela falou assim, eu não acredito que você fez isso, minha filha. Aí quando ela foi conversando comigo com tanto amor e sabedoria, eu entendi, irmãs, que o diabo tinha levado R$3.600 meu, eu tinha entregado. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito, deixa eu fazer as contas aqui, 3.600 menos 800, foi 2.000, peraí, 3.600 menos 800, 2.800, eu dei 2.000, o diabo levou R$2.800, irmã, de mim. Por quê? Porque eu fui aconselhada pela voz do orgulho. Eu entreguei para ele. Irmãs, quantas coisas eu poderia ter comprado para mim com R$2.800 no meu aniversário, irmãs? Se eu tivesse olhado para aquela situação como uma bênção, o Senhor transformou a maldição em bênção, eu poderia ter pensado. De 3.600, o Senhor deu aqui um livramento de R$800 e sobrou mais dinheiro agora para eu comprar um presentão para mim. Mas eu fui guiada pela voz do orgulho. Eu fui guiada por uma infantilidade. E eu estou sendo muito vulnerável e me expor para vocês aqui nessa noite. Mas isso aconteceu, eu tinha uns 4 meses de casado. Uns 5 meses de casado. E aí, serviu de quê, irmãs? Nada. Aquela minha cena. Com certeza o Samuel olhou para mim e me achou muito infantil. Com certeza olhou para mim e falou assim, meu Deus do céu, o dinheiro estava na mão dela. E ele não me devolveu não, viu, igreja? Ele pegou o dinheiro, guardou e não me devolveu não. Porque é assim, irmãos, que o diabo faz. Mas meu marido não é o diabo. Você entrega para ele, ele não te devolve. Quem é o Deus da restituição? É o nosso Deus. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar o seu casamento. Ele quer roubar, minha irmã, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. E olha, eu me arrependi de não ter contado para minha mãe a história antes. Porque se eu tivesse dado ouvidos aos conselhos da minha mãe, eu não teria entregado R$2.800 para o cão. Devolvido. E eu falo assim, irmãos, por favor, entendem, mas eu não estou chamando meu marido de cão, irmã, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, né, irmã? Mas é porque ele depois gastou com outras coisas esse dinheiro. Poderia eu ter gastado no meu aniversário. E é assim que Deus faz conosco. Ele põe as bênçãos na nossa frente. Mas nós estamos com a chave errada para abrir a porta. O que adianta estar diante da porta certa se na sua mão você está com a chave errada? Não adianta de nada. Eu tinha a bênção na minha frente, mas a chave estava errada. Eu não acessei, eu não consegui abrir a porta. E eu quero aproveitar para falar às mães que estão aqui. Irmãs, como é importante a sua voz nos ouvidos dos seus filhos. A pastora perguntou aqui antes, né? Cadê as mães? Quantas pessoas têm filhos? Aqui as mulheres têm filhos.
Meu Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Minha mãe é uma das pessoas mais sábias que eu conheço. Eu sempre encontro sabedoria quando eu busco a minha mãe. Então, a sua voz, na vida dos seus filhos, ela é uma voz muito importante. Você, além de trazer direção, de trazer acolhimento, você tem uma voz profética sobre a vida dos seus filhos. Minha mãe me ensinou a temer o Senhor. Eu aprendi a temer a Deus porque a minha mãe ensinava a mim e ao meu irmão. Ela falava para mim, minha filha, você foi gerada para o altar. Você, desde criancinha, nós sabemos que Deus criou você para o altar. Minha filha, honre o altar. Falava para mim e para meu irmão, nunca subam no altar da casa de Deus com ressentimentos, com mágoas, com falta de perdão. O altar é santo. Às vezes eu ia para a igreja com meu irmão, 16 anos, irmãs. E a gente ia brigando dentro do carro. 2 adolescentes. O meu irmão é 1 ano mais velho que eu. Eu tinha 16, ele 17. Ele na bateria e eu cantando no back. Aí às vezes a gente ia brigando dentro do carro. Porque é você isso, porque você é aquilo, não sei o quê. Quando a gente chegava no culto para passar o som, aí ele chegava aqui perto de mim e falava assim, minha irmã, me perdoa. Aí eu falava, tá perdoado, irmão. Às vezes eu que era culpada, eu ia lá na bateria, lá no aquário. Aí eu falava assim, irmão, me perdoa em nome de Jesus. E ele falava, você está perdoada. Se nós estivéssemos em casa numa discussão e ele falasse qualquer coisa, que eu sentisse que ele estava como se fosse uma palavra liberada sobre mim, eu falava, Rony, retira essas palavras agora. Aí ele, não vou retirar. Aí eu falava, mãe, o Rony falou isso, que eu vou ser isso e aquilo. Aí a minha mãe falava, Rony, aí ele, está retirado em nome de Jesus. Irmão, filho de crente é uma comédia. Aí um dia minha mãe pedindo para eu arrumar as coisas e eu sem querer arrumar. Thaís, faz isso, Thaís, faz aquilo, Thaís, faz isso, e eu lá. Aí ela nervosa, a bichinha, falou assim, ô menina preguiçosa. Eu falei, o quê? Mãe, por favor, não fale isso sobre mim. Eu não estou com preguiça, eu só estou com falta de inspiração. Eu só estou com falta de inspiração. Para mim, é como se ela tivesse trazido um decreto sobre a minha vida quando ela falou aquilo. E aí ela mesma falava, tá bom, minha filha, me perdoe, a mamãe está nervosa. Você não é preguiçosa, então vai lá e faz. Aí eu, ai, graças a Deus. Gente, eu não me arrependo de ter tido essa criação. Essa criação me norteou para entender o que é temer a Deus. E minha mãe nunca ficou trazendo palavra negativa sobre mim, sobre meu irmão. Nunca. Sempre palavras positivas. A mãe dessa menina, muito pior do que ela. A menina era uma jovem, a filha de Herodias. Era uma jovem. Herodias era uma mulher vivida. Ela poderia ter dito para a filha, minha filha, pegue isso, tal coisa. Peça isso. Mas ela representou um espírito de ódio naquele momento. E acabou com a vida da filha. Aquela menina ficou sem nada. Porque, afinal de contas, o que é a cabeça de um morto numa bandeja? Ela perdeu suas bênçãos. Eu conheço uma mãe, uma vez que aconteceu essa situação, pessoas próximas a nós. Uma mãe que a filha ia namorar com um rapaz. E a mãe, com um complexo de inferioridade tão grande, o rapaz uma bênção. E ela olhou e achava que a filha não merecia aquele relacionamento. Já pensou? E falou para a filha, não, minha filha, não namore com ele não. Porque era uma voz de inferioridade falando no ouvido da filha. E a filha prestes de receber uma bênção. Um namoro abençoado, um rapaz abençoado. Mas a mãe, movida por um espírito de inferioridade, falando ao ouvido da filha, não faça isso. É por isso, minha irmã, você que é mãe, que é tão importante, irmã. Você ser cheia do Espírito Santo para você saber o que dizer aos seus filhos. Irmãs, eu sempre me olho no espelho, eu me encaro no espelho. Eu fico às vezes lembrando daquela galinha no Instagram que olha no espelho e fala assim, força minha guerreira, não tem? Aí eu fico olhando e me encarando e falo assim, Thaís, o que é que você precisa vencer, deixar, se libertar, amadurecer, para você viver o que Deus tem para a sua vida, minha querida? Porque, irmã, eu não quero atrasar o plano de Deus para mim não, irmã. Quando eu tinha 27 anos, as pessoas falavam para mim, essa menina deve ter algum problema. Porque ela é líder de jovens, trabalha na empresa com a família, ela tem um carro dela. E por que essa menina não namora? Ela deve ter algum problema. Um belo dia, eu me encarei no espelho e falei,
Será que eu tenho algum problema, meu Deus? Realmente. Porque, tipo assim, tem tudo para dar certo e não está dando por quê? Eu entendi. Se tem alguma coisa errada comigo, pois eu já quero me expor logo. Eu já começo logo, ligo o som. Eu me rasgo, bora, se rasga, por inteiro. Eu me rasgo e falo, Senhor, vem de encontro. Se existe algum trauma de infância aqui dentro. Se existe alguma palavra, alguma coisa que aconteceu. Meu Deus, que eu não entendi. Meu Deus, eu quero me expor porque eu sei que depois da minha cura está a minha vitória. Então o Senhor trabalha rapidinho, marquei lá a terapia com a psicóloga cristã. Mas quando eu cheguei na igreja, Deus é tão bom. Quando eu cheguei na igreja, quando eu peguei na mão do pastor que estava na porta da igreja, ele falou assim, filha, Deus manda dizer para você, não há nada de errado com você. Eu falei, oh glória, meu Deus, então tua serva está pronta. Se Deus, quando a gente busca o Senhor, meu Deus, o que há de errado comigo? Deus vai mostrar, e se não tiver, Ele vai dizer, está tudo certo, sinal verde, ficha limpa, continue a caminhada. Então eu quero dizer a você nessa noite, quais são as vozes que você tem dado ouvido? Irmã, é a voz do medo que tem paralisado você e feito você perder as bênçãos de Deus. Ai, porque eu não sou capaz. Ai, porque isso não é para mim. Ai, porque eu sou pequena demais para que isso aconteça. Ai, mas eu não sei. Ai, porque Deus falou, mas eu não acredito. Sabe uma coisa que eu tenho parado assim para refletir e eu tenho tentado colocar em prática na minha vida? É que, irmãs, sabe um versículo que mexe muito comigo, me impacta de verdade? É aquele versículo quando Deus diz ao seu povo, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. E eu, como eu fui criada na igreja, desde quando eu me entendo por gente, eu estou dentro da igreja, eu fico com esse cuidado, para que Deus nunca olhe para mim e veja em mim uma filha que adora Ele no automático, que faz as coisas só porque conhece a Deus há muitos anos, se familiarizar com a presença. Por favor, não se familiarize com a presença. Tudo aquilo que nós nos familiarizamos, nós temos a tendência de não honrar. Por que às vezes é difícil a gente honrar nossos maridos? Porque está ali todo dia, gente. Porque e às vezes é um conflito, as personalidades que se chocam, não sei o quê. Porque está familiar demais. Mas a gente tem muita facilidade de honrar pessoas de fora. E muita dificuldade. Muita facilidade de honrar os de fora e muita dificuldade de honrar os de dentro. Por quê? Porque a gente se familiariza. E eu peço ao Senhor, Deus, eu não quero me familiarizar com a tua presença. O Senhor é o melhor, o Senhor mais, mas o Senhor, meu Deus, o meu Senhor, meu Salvador, eu não quero nunca me acostumar com a Santa Ceia. Culto para mim mais especial, irmãos, é o culto da Santa Ceia. Façam isso em memória de mim. Aí eu pego o pão, pego o cálice, minha mente vai lá no dia que Jesus falou isso. Oh Deus, muito obrigada. Como é bom saber que nós estamos aqui hoje fazendo algo que o Senhor falou para fazermos há tanto tempo atrás. Irmãs, você é crente, você é evangélica. Há quantos anos você está na igreja? Por que é, irmã, que às vezes você fala que confia em Deus, mas na verdade você não confia? Por que às vezes você fala com a sua boca, eu confio em Deus? Eu confio em Deus, meu sal. Hoje eu estou bem cantora. Meu Deus. Canta, confia, clamem a Deus, Ele ouviu, atendeu, a gente canta que confia, eu confio em Ti, confia. Aí na hora, o espírito do medo é que fala aos seus ouvidos, não vai acontecer, você não vai dar conta, você não é capaz. Em nome de Jesus, nós vamos queimar essas vozes dos nossos ouvidos hoje. Em nome de Jesus. Irmã, o espírito do medo, irmã, repreende esse espírito da sua vida. Você é tão poderosa em Deus. Irmã, você com Deus é maioria, isso não é uma frase clichê. Você já viu na Bíblia Deus perder alguma batalha? Já viu alguma história de derrota com o povo de Deus? Quando o povo de Deus era derrotado, o problema estava em Deus ou no povo? No povo, nunca em Deus. Porque o povo pecava, porque o povo murmurava, porque o povo não enxergava, porque o povo não acreditava, eles perdiam. Mas eu não quero ser essa pessoa, eu tenho certeza que você também não quer. Antes de me casar, eu fui diagnosticada com uma crise de ansiedade forte, severa. A psicóloga falou que eu estava com TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Eu não conseguia, às vezes me faltava o ar, minhas pernas tremiam, antes do casamento.
E ela falou para mim assim: Thaís, eu preciso que você vá a um psiquiatra. Para mim já foi difícil aceitar que eu estava com ansiedade, irmãs, eu confesso. Já vou ser vulnerável aqui de novo com vocês. Sabe outra coisa que nós mulheres de Deus, nós precisamos ter muito cuidado com a religiosidade. Porque às vezes eu me vestia com essa capa de pastoras, de mulher de Deus que nasceu na igreja. E eu nem era pastora ainda na época, mas eu ficava com esse negócio, não, que o Senhor, a mulher de Deus. E como se a mulher de Deus não passa por tribulação. E eu fui engolindo as minhas emoções. E quando eu pensei que não, estava com um transtorno de ansiedade generalizado. Foi já assim um parto para eu aceitar isso. Quando eu chego na terapia para lidar com as minhas emoções, a médica fala assim: você vai ter que ir para um psiquiatra, porque o seu caso é de psiquiatra. Eu falei: meu Deus, agora era só o que faltava, agora era isso. Eu vou tomar remédio. Aí cheguei numa emergência psiquiátrica. Irmã, eu nunca vou... Olha, quando Deus quer tratar com a gente, Ele trata. Eu cheguei numa emergência psiquiátrica. Eu vi gente lá, que eu não me esqueço da cena. Quando a médica me chama meu nome, aí eu vou andando em direção ao consultório pensando: o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Aí uma voz falava assim no meu ouvido: nunca mais você vai ser a mesma. Você não vai poder mais entrar num avião. Porque, e se você tiver uma crise de ansiedade dentro do avião? Eu namorava com o Samuel, ele em Fortaleza, eu em Brasília. Eu estava com a viagem marcada para 3 semanas depois ir para Fortaleza. E a voz falava assim no meu ouvido: você nunca mais vai conseguir entrar nem no elevador. Aí eu me lembro que assim, então tá certo, então vamos lá. Cuidei do corpo, porque coloquei o remédio, a serotonina estava lá no chão. Cuidei da alma, fui para a terapia, tratar com a psicóloga cristã, para ela me ajudar a tratar as minhas emoções. Agora está faltando cuidar de quem? Do espírito. Chamei minha mãe, falei assim: mãe, vamos fazer uma campanha? Porque eu sou da época da campanha, irmãs. Quem aqui faz campanha, vez por outra? Vamos fazer uma campanha? Vamos cantar uns hinos da harpa, uns hinos de sangue. A gente canta uns hinos de sangue, depois a gente lê a Bíblia, depois a gente ora tantos dias. Vamos, minha filha, com certeza. Minha irmã, aí eu estava lá cantando: pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aquilo ia me enchendo o meu espírito, enchendo o meu coração. Irmãs, quando eu estava orando, eu dizia para aquela voz: Satanás, você não vai me paralisar, porque eu tenho uma promessa, e o Senhor me chamou para eu anunciar o Evangelho, e eu vou. Não, essa ansiedade não vai me parar, essa ansiedade não determina o meu futuro, porque o meu futuro quem determina é Deus, não é o momento que eu estou vivendo, é o Senhor, e Ele disse que eu vou, então eu irei. Oh, aleluia! Irmã, você precisa se levantar, irmã. Irmã, você precisa se posicionar como uma mulher de Deus, como uma filha amada de Deus, como alguém que conhece a palavra de Deus. Eu não conseguia dormir naquela época, sabe o que eu fazia? Eu lia o Salmo 91, declarava o Salmo 91 lá na beira da minha cama. O que é isso, meu Deus, superstição, não sei o quê. Eu chegava lá, eu falava: meu Deus, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Thaís, você descansará, porque você descansa a sombra do Onipotente. Você pode cair 1000 do seu lado, mas você não vai cair, Thaís. É isso que diz a palavra de Deus ao seu respeito. O Senhor vai dar ordem aos anjos para te guardar, e você não vai tropeçar. Quem diz isso é a palavra de Deus. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Irmã, você não conhece os versículos da Bíblia, então fala o que você sabe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é que está te faltando hoje? Começa a declarar a palavra. Começa a declarar a palavra. Começa a declarar a palavra. Você está ansiosa? O que a palavra diz sobre a ansiedade? Não andem ansiosos por coisa alguma. O que Paulo fala aos Filipenses? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sejam as nossas petições conhecidas diante de Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Irmã, olha só o que Paulo falou. Você está ansiosa? Fique alegre, fale com Deus, seja grata, e a paz de Deus vai encher seu coração. Mas qual que é o nosso problema? Nós não estamos ouvindo o Senhor. Preferimos dar ouvido a vozes de espíritos malignos que dizem, dão maus conselhos a você, dão sentenças falsas para você, e nós preferimos acreditar nisso. Irmã, por que nós somos assim, irmãs? Oh, meu Deus! Às vezes nós, num culto como esse, chega as irmãs assim e falam assim: nossa, como você está linda hoje, irmã. Ai, amém, glória a Deus. Aí a outra chega: irmã, gostei da sua roupa, gostei do seu cabelo, está linda. Aí às vezes chega uma, fala assim: nossa, parece que você deu uma engordadinha, está com o rostinho mais redondo. A gente já despreza todos os elogios bons, e a gente vai para casa com aquela palavra ali, sim ou não? Irmã, só Jesus na causa. Só Jesus na causa, irmã. Em nome de Jesus, hoje você vai aprender a ouvir a voz de Deus, irmã. A outra mulher que ouviu a voz de Deus foi a Esther, nós sabemos. Esther estava com aquela toda situação. Não tenho mais tempo para ler a história de Esther, você já conhece bem a história de Esther. Mas o fato é que quando Mardoqueu chega para ela e fala assim: Esther, é o seguinte, o povo judeu foi jurado de morte, e você precisa fazer alguma coisa. Aí Esther vai e fala assim: tudo bem, Mardoqueu, mas você sabe que se eu aparecer na presença do rei sem ser chamada, ele pode me matar, eu vou morrer antes de todo mundo. Em outras palavras, estou parafraseando. Aí o Mardoqueu vira para ele e fala assim: quem sabe, não pense que por você ser a rainha, minha queridinha, você vai se ver livre disso. Porque se você não se levantar agora, Esther, o Senhor vai mandar o livramento de outro lugar. Aí rapidinho Esther fala assim, pensou se ela ia dar a voz para o Espírito Santo, porque Mardoqueu aqui figura a presença do Espírito Santo. Irmã, às vezes o Espírito Santo não vai falar o que você quer ouvir, mas tenha certeza que ele vai falar o que você precisa ouvir naquele momento. Aí ela pensou: meu Deus, se eu fosse Esther, naquele momento eu pensaria: meu querido, o que acontece? Vamos lá, se a gente fosse dar ouvido ao espírito maligno. Passei 12 meses, tá? Num processo de embelezamento. Fui escolhida rainha. Estou aqui, Deus me trouxe para cá. Sou favorecida, tem muito favor de Deus aqui na minha vida. Mas não vou correr esse risco não. Vou tentar, se eu conseguir, amém. Se não, quem sabe. Ela poderia ter dito isso. Mas o que Esther falou? Então tá bom, vamos lá. Vamos juntar aqui o povo. Vamos fazer um jejum. E eu vou, Mardoqueu, entrar na presença do rei. E se eu perecer, em outras palavras, se eu morrer, eu tenho a convicção de que eu morri fazendo a coisa certa. Eu vou saber que eu morri fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Eu não vou morrer com a consciência pesada. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Foi assim que Esther fez. Juntou o povo e levantou um jejum. Depois que ela levantou um jejum, ela entra na presença do rei, ele estende o cetro para ela e faz uma pergunta para ela. Qual é a pergunta que ele faz? Pede-me o que quiseres, que até metade do meu reino eu vou te dar. Aí ela falou o quê? Vamos para um jantar, meu rei. Aquela mulher tinha sabedoria. Já foi um nervosismo muito grande para ela chegar. Meu Deus, a vida dela ali estava em risco. Chegou na presença, já conseguiu a bênção? Pois então vamos para a segunda parte. Vamos jantar. O que você acha? Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher sábia. Uma mulher que dá ouvidos ao Espírito é uma mulher que tem sabedoria. Irmãs, mas Esther estava sensível à voz de Deus, porque ela tinha jejuado. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês aqui com toda sinceridade. Eu vou ficar aqui pertinho de vocês agora. Irmãs, nós precisamos jejuar mais, irmãs. Eu preciso jejuar mais. Você precisa jejuar mais, irmã. Sabe qual que é o nosso problema? A nossa carne está tão alimentada e o nosso espírito raquítico. Às vezes, porque eu sei que todo mundo aqui é santo.
Como o Samuel que fala assim, eu olhando aqui de cima eu não consigo imaginar ninguém pecando. A verdade é que às vezes a gente olha pra gente e fala assim, as pessoas lá fora, eu não cometo esses pecados de adultério, de bebida. E a gente acha que está tudo bem com a gente. A gente acha que está tudo certo. Irmã, mas se a gente pedisse para o céu tirar uma foto da gente hoje, como era que ia estar essa foto? Uma foto do nosso espírito e da nossa carne, que é aquela luta que a gente tem até Jesus voltar. O espírito e a carne. Quem você tem alimentado mais, irmã? Aí, como é que nós vamos conseguir a voz do Espírito se nós não damos espaço para o Espírito falar? Esther levantou um jejum. E com esse jejum, ela ficou sensível à voz de Deus. É só quando nós estamos cheias do Espírito Santo e sensíveis à voz de Deus que nós conseguimos trazer uma resposta branda no lugar de uma resposta de ira. Porque nós temos essa tendência de dizer que a gente não leva desaforo para casa. Irmã, uma mulher de Deus não diz isso, irmã. Uma mulher de Deus não somente leva o desaforo para casa, como também ora por quem desaforou. E isso só é possível fazer quando se está cheia do Espírito Santo. Na carne, a gente não vai conseguir fazer isso não. Na carne, irmã, a gente entrega R$2.800 pro diabo, irmã. Quem em sã consciência faz isso, meu Deus do céu? Minha irmã, mas o bom é que nunca mais isso vai acontecer comigo. Estou aqui contando a minha vulnerabilidade para que você também não faça. Porque a verdade é que eu contei essa história aqui de R$2.800, mas às vezes você perde um dia de paz na sua casa por conta de uma palavra errada que você fala. Tinha tudo para ser um dia maravilhoso, mas você não teve sabedoria. Foi lá e meteu os pés pelas mãos e falou uma coisa que acabou com a atmosfera da sua casa. E eu quero falar com carinho e com humildade aqui para você, irmã. Você é responsável pela atmosfera da sua casa, irmã. Se a atmosfera da sua casa é pesada, é tensa, irmã, com todo carinho, respeito e consideração, eu quero lhe dizer, irmã, a culpa é sua. A mulher, segundo a Bíblia, é nosso papel, irmãs, cuidar da atmosfera da nossa casa, irmã. Só uma mulher pode transformar uma casa num lar. Só uma mulher. Do mesmo jeito que só os nossos maridos podem nos dar asas para voar. Só eles. Assim só nós podemos transformar uma casa num lar. Sabe o que minha mãe me ensinou antes de eu casar? Minha filha, chame a atmosfera do céu para a sua casa. Quando você estiver orando, minha filha, fala assim, Senhor, a atmosfera do céu, traz a atmosfera do céu. Quando o meu marido entrar por essa porta, ele sinta paz, ele sinta a presença de Deus, ele sinta gozo, tenha vontade de ficar em casa. Irmã, que coisa triste, um homem que não quer voltar para casa, misericórdia. Coisa triste, um marido que às vezes não quer voltar para casa, porque quando chega em casa a mulher é rixosa, reclamona. Ai, 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 ui, ui, ui. Não tem condição, não tem base, não dá. O Espírito Santo hoje está chacoalhando você para dizer, não dá mais para viver uma vida medíocre comigo. Você vai subir de nível, você vai se encher de mim, você vai manifestar a minha presença, vai viver o meu propósito e vai ser uma mulher de futuro. Meu Deus, aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, o segredo você já sabe. Faça jejum, irmã. Passe mais tempo orando. Passe mais tempo meditando a palavra. Medite na palavra. Viva a palavra. Ame a palavra. Ame a palavra. Ai, pastora, mas eu não entendo quando eu leio. Irmã, tem traduções atualizadas. Meu Deus, aquela Bíblia, a mensagem, meu Deus, aquela Bíblia ali, todo mundo entende, até uma criança. Versão transformadora, NVI, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Vai lendo, você pede a Deus, Senhor, eu vou ler a tua palavra agora, Espírito Santo, abre a minha mente, abre o meu entendimento. Irmã, nós precisamos considerar o que essa palavra diz para nós.
Irmão, se a palavra diz, tende por motivo de grande alegria passar por tribulação, é porque é possível ter alegria na tribulação. E você não vai sair por aí dizendo, ai que eu estou na prova, ai que eu estou na luta, só o sangue de Jesus. Meu Deus do céu, a nossa tribulação vai trazer para nós um peso de glória. Irmã, morte e vida no poder da língua, da sua língua só vai sair palavras de vida, irmã, e não de morte. Irmã, a palavra de Deus diz pra gente não andar ansioso, como eu já falei. Não ande ansioso. A palavra de Deus diz, ame os seus inimigos e ore por quem persegue vocês. Meu Deus, é a tua palavra quem diz. A tua palavra é a verdade. Meu Deus, eu quero abençoar aquela fulana. O fulano, ele não gosta de mim, ele não quer o meu bem, mas eu sou cheia do Espírito. Às vezes ele está só cheio do inimigo, ele está cheio de espíritos malignos. Espírito Santo, encontre aquela pessoa, porque eu sei que quando o Senhor encontrar com ela, ela vai querer o meu bem, ela vai entender que ela está errada. É assim, irmã, que nós temos que orar. Irmã, levante o seu casamento em oração, irmã. Ore pelo seu marido, cubra os seus filhos, coloque a mão na cabeça dos seus filhos, ore por eles e fale, menino, vem aqui, menino. Que foi, mãe? Eu vou orar por você. O menino vai falar assim, oxe. Que foi isso? Não tem negócio de oxe não, fecha o olho. Começa, meu filho, você é um homem de Deus. Meu filho, você vai dar certo. Meu filho, você é um grande homem. Meu filho, o diabo não te pega. Meu filho, toda amizade que não vem de Deus na tua vida, meu filho, eu quebro agora, eu desalianço agora, eu desligo agora. Meu filho, você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus. Minha filha, o seu coração é sarado, você não é dependente emocional. Minha filha, você vai ter um bom casamento. Minha filha, Deus vai abrir portas para você. Minha filha, você é alegre, você é abençoada. É assim, irmã, é assim, irmã. Declarando, comece o seu dia. Eu assisti um dia desses, pastor, uma mensagem da Joyce Meyer, ela falando. Aquele jeitinho da tradutora, que a pessoa fala assim, hoje acordei com o inimigo falando aos meus ouvidos. Não é assim? Aí eu falei assim, mas eu fui mais esperta do que ele disse. Hoje você vai perder. Porque eu acordei cheia do Espírito. É assim. Esse não vai ser um dia difícil. Será um dia feliz, pois estou cheia do Espírito Santo. É isso. Esse vai ser um dia feliz. Esse é um dia feliz, porque eu sou a dona dessa casa. E aqui tem uma dona cheia do Espírito Santo de Deus. É isso, irmã. Vamos lá, eu estou pregando bem? Ai, meu Deus do céu. Por falar em Joyce, me lembrei aqui de um testemunho que o Samuel contou na última vez. Eu quero contá-lo para vocês também. De um homem que entrou no navio, comprou uma entrada para o navio, mas não tinha dinheiro para alimentar-se. Ficava comendo biscoitos, vendo as pessoas comendo no barco. E aí ele pensava, oh meu Deus, mas eu só tenho um biscoito aqui. No último dia da viagem do navio, um casal perguntou para ele, por que você não se juntou a nós? Aí ele disse, porque eu não tinha dinheiro para pagar o restaurante, só a passagem. Aí o casal falou para ele, mas a alimentação estava inclusa na passagem. Olha a derrota na vida desse homem. Mas a verdade é que nós estamos como ele, muitas de nós. Porque a gente quer paz, a gente precisa de paz e a paz está disponível e a gente não acessa. Nós queremos sabedoria, irmã. Você quer sabedoria? A palavra de Deus diz, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele a dá liberalmente. Mas a Bíblia fala, mas peça sem duvidar. Porque aquela pessoa que duvida é semelhante à onda que vai de um lado para o outro, o vento. Hoje nós vamos pedir sabedoria para Deus. É o que nós vamos pedir hoje para Deus. Deus diz, pede-me o que quiseres. Você vai pedir hoje sabedoria, irmã. Você vai pedir sabedoria para Deus. Se coloque de pé no seu lugar. O louvor pode subir aqui, pastora. Você vai pedir sabedoria. Você vai pedir sabedoria. Irmã, deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Uma coisa é ter inteligência, outra coisa é ter sabedoria. Uma coisa é você fazer faculdade, fazer curso, outra coisa é você ser uma mulher sábia.
Porque sabedoria somente Deus pode dar. Quer ver? Por acaso você conhece alguém que não tem estudo, mas é sábio? Não tem estudo nenhum, não frequentou faculdade. Aquela pessoa, como diz no popular, você olha, não dá nada por ela. Mas é uma pessoa sábia, você conhece alguém assim? Porque sabedoria é diferente de inteligência. Sabedoria é um dom de Deus. E o Senhor está nos chamando hoje para sermos mulheres sábias. Mulheres sábias. Irmã, você não é tola. Irmã, você é sábia. Às vezes você pode ter tido uma atitude tola, mas você não é tola, você é uma mulher sábia. Você vai pedir agora sabedoria a Deus. Sabedoria, vamos, eu quero que você ore agora aí. Feche os seus olhos. Primeiramente vamos pedir perdão a Deus por termos dado ouvidos às vozes que não eram as vozes de Deus. Você vai dizer: Senhor, me perdoe. Pai, nos perdoe, Senhor Deus, nos perdoe. Senhor, nós queremos te pedir perdão nessa noite por todas as vezes, Deus, que demos ouvido a vozes que não era a tua voz. Por todas as vezes, meu Pai, que ouvimos, meu Deus, vozes malignas, vozes do medo, da rejeição, do abandono, do ódio, da mágoa, da amargura. Nos perdoe, Pai, porque negligenciamos a tua voz e demos ouvidos a essas vozes. Nos perdoe por isso, Pai. Mas eu te peço nessa noite, Deus, Pai, nos dê sabedoria, Deus. É a tua palavra quem diz que quem precisa de sabedoria, peça a Deus. E nós lemos aqui no início desse culto o Senhor nos dizendo: peça e será dado, busque e vocês encontrarão, bata e a porta será aberta. Senhor, nós buscamos sabedoria, Senhor Deus, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, com fé, crendo, nós pedimos sabedoria no nosso casamento, sabedoria como esposas, sabedoria como mãe, como avó, como empresárias, funcionárias, cooperadoras, voluntárias. Meu Deus, quaisquer que sejam os nossos papéis, nós pedimos, meu Deus, sabedoria nessa noite, Deus. Sabedoria, Pai. Sabedoria, Senhor, sabedoria, Deus. Estenda suas mãos assim como quem vai receber algo, e receba de Deus essa noite. Eu ministro sobre você sabedoria. Sabedoria, recebe, irmã, sabedoria, irmã. Irmã, mas sabedoria para buscar a presença, para se encher da presença. Amém, em nome de Jesus, recebe sabedoria. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Você conhece na Bíblia a história de Salomão? Salomão um dia, ele entregou algo a Deus que ninguém nunca tinha feito antes. Ele não era obrigado, mas ele fez uma oferta assim, muito mais do que extraordinária. Entregou a Deus 1000 holocaustos. E sabe o que eu entendo, irmãs? Que sempre que alguém faz algo por Deus que nunca ninguém fez, Deus vai entregar para essa pessoa algo que ele também nunca entregou para ninguém. Depois que Salomão fez uma entrega extraordinária ao Senhor, o Senhor apareceu para ele num sonho e disse: pede o que você quer, Salomão, que eu vou te dar. Irmã, Salomão poderia ter pedido tudo, porque Deus já tinha dado a garantia que ele daria para Salomão. Sabe o que foi que Salomão pediu naquele dia? O que foi que ele pediu, irmãs? Sabedoria. Ele pediu: Deus, me dá sabedoria. Em outras palavras, ele quis dizer: o restante eu corro atrás, mas eu preciso de sabedoria, porque sabedoria ele já tinha entendido, só Deus pode dar. Sabe o que foi que Deus disse para Salomão? O que ele vai dizer para você hoje? Olha o que Deus disse para você hoje. O que foi que você acabou de pedir para Deus, irmã? Disse Deus a Salomão, diz Deus a você: já que esse é o desejo do seu coração, e você não pediu riqueza, e nem bens, e nem honra, e nem a morte dos seus inimigos, e nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, você vai receber o que você pediu. Celebre ao Senhor. Você vai receber o que você pediu. Mas também eu lhe darei
coisas. Também eu lhe darei bens e honras, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá.